Pessoal, então estamos aqui para falar de processamento e integração de picos cromatográficos e eu quis mostrar um pouquinho de diferenças entre o algoritmo tradicional e o abstract. Vou abrir aqui no meu Browse Project uma sample set e fazer alguns comparativos, inclusive de eventos. Então, eu escolhi aqui minha sample set, vou abrir no Review, então o dado bruto já adquirido, e vou mostrar para vocês alguns ajustes no processamento. Já temos um vídeo, de processamentos aqui no curso, mas aqui seria um adicional. Então, aqui o meu dado bruto, com o método ainda não identificado, eu tenho 3 padrões e 4 amostras, e eu consigo ver 4 picos principais, mais algumas impurezas que também estão aparecendo integradas aqui. Se o meu interesse é somente nos picos principais e não é um método de impureza, o que eu vou fazer é encontrar um valor aqui de integração, que mostre somente a possibilidade, então, de integrar essas 4 principais substâncias. Então, vou usar o Wizard, vou trabalhar primeiro com o algoritmo tradicional. Aqui no Wizard, o interessante é que ele abre o dado bruto e eu consigo escolher, então, os melhores pontos de pico e de threshold, de rejeição de área, e ele vai acompanhando o desenvolvimento desse método comigo. Então, o threshold, o pico widget, ele deve ser ajustado pelo menor pico, menos intenso e mais estreito. Então, eu fiz aqui por esse pico e o valor indicado foi de 52,5. Então, vou trabalhar com esse valor que ele indicou para mim. O valor default do threshold é 50. Se eu escolher uma região muito limpinha aqui da linha de base, significa que o método vai ser mais sensível. Então, aqui o 8, ele vai continuar integrando aqueles picos menores. Então, eu vou escolher uma região que tem uma imperfeição maior. Aí o valor é de 31, E assim ele limpou aqueles picos que eu não tenho interesse. Pegou somente esse primeiro. Esse primeiro eu vou rejeitar por área. Então, o que eu faço? Passo aqui para a próxima tela. Uso justamente essa área aqui, Então, olhando de perto, a gente consegue perceber que o cromatograma não está realmente muito bonito. Olhando de longe, o cromatograma é sempre mais bonito. Eu poderia até tentar integrar aqui por região, mas aquele pico está atrapalhando. Então, eu vou pegar aqui e rejeitar essa primeira área. Seleciono essa área para ser o meu guia aqui de rejeição de área. Então, aqui, pego a área desse pico está dando 2.556. Vou colocar, então, 3.000. Significa que abaixo de 3.000 ele não vai integrar nada. E assim eu tenho agora só os picos principais. E aí eu já entro na parte de calibração. Então, aqui, lembrando, Primeiro, eu preciso definir a linha de base para ter a área e a altura integrada de cada pico. Aí eu posso fazer a identificação. Aqui, usando o padrão, eu coloco, então, o nome de cada uma das substâncias, acetona, acetofenona, propilfenona e butilfenona, nesse caso. E, através da janela de tempo de retenção, nos demais cromatogramas, ele vai reconhecer exatamente essas mesmas substâncias. Então, a sequência é essa: definir linha de base de integração, identificar, e agora o próximo passo seria na quantificação. Então, eu devo colocar as quantidades para o padrão, para que depois ele correlacione a área ou a altura da amostra para cada uma dessas substâncias com essa quantidade que eu coloquei no padrão. Calibração externa, porque as injeções estão separadas, e eu salvei aqui o meu método como processamento 1. Então, esse foi o resultado. Agora eu tenho somente os picos de interesse, tempo de retenção, área, porcentagem de área, altura, tipo de integração, estão todos base-base, que são as integrações
quando a separação realmente é completa, e a quantidade, então, para que eu pudesse usar na calibração. Olhando de perto, a gente ainda pode identificar algum problema ou algum motivo para melhorias. Por exemplo, aqui nesse segundo pico, tem uma pequena interferência ali na linha de base, e aí o que eu posso fazer é entrar no meu método de processamento. Aqui eu tenho várias abas que podem, inclusive, adicionar algumas características para esse processamento. Por exemplo, limites. Se eu quiser trabalhar com aquelas impurezas e saber, inclusive, valores, eu vou entrar aqui. Cálculo de ruído, System Stability, e em próximos vídeos eu vou mostrar isso para vocês. Mas agora eu vou fixar aqui na questão de integração, que é a primeira aba. Então, eu posso trabalhar com eventos, por exemplo, exponencial skin, o vale to vale, forçar um dropline. Então, são várias as opções aqui de eventos que eu posso acrescentar em tempos de retenções específicos desse cromatograma, ou se eu deixo ali o tempo 0, significa que vai ser aplicado para o cromatograma inteiro. Vou deixar aqui um vale to vale, só para mostrar para vocês. Então, volto para o cromatograma, aplico agora essa integração. E aqui, como eu não tenho nenhum pico integrado próximo, não fez muita diferença. Eu vou tirar essa rejeição de área para voltar a ter a integração daquele primeiro pico, só para mostrar para vocês, né, a influência agora dele nessa integração. Então, agora sim eu tenho um pico mal resolvido. E nessa situação, então, eu posso acrescentar um evento para melhorar essa característica desse primeiro pico. Por exemplo, eu posso tentar aqui forçar uma linha de base. Posso trabalhar com um início de pico mais tardio, né? Então, set off. O default 50, coloquei 25 para ver se faz alguma diferença. Mas essa resolução, então, eu não consegui nenhuma mudança. Então, eu vou trabalhar com outro evento. Vou tirar aqui. Vou aplicar o set off para o cromatograma inteiro, né? Que eu tinha colocado só ali naquela região. Não foi possível perceber nenhuma mudança significativa. E eu vou trabalhar, então, com essa questão aí do vale, que é o que está mais crítico. Então, aqui está sendo integrado, né, uma região que não é pico de fato, por conta daquele vale entre os dois primeiros picos. Então, eu vou forçar uma linha de base. E agora ele separou do vale, né? Ele não está integrando até o vale, mas o que acontece? Esse forçar a linha de base é como se a gente pegasse uma régua e fizesse uma linha reta. Como a gente tem um desnível aí da região efetiva dos picos, ficaram vários degraus, não só no primeiro e segundo pico, mas nos demais. Então, eu vou tirar, vou voltar para o vale to vale, porque aí eu conseguia uma integração melhor, sem aqueles degraus, né? E vou tentar trabalhar com outro evento para resolver esses dois primeiros. Então, já voltei, não temos mais aquele desnível, né? Aquele degrauzinho, mas ainda está integrando aí uma região que pode não ser interessante. Eu posso ajustar aqui algum evento, mas o correto, nesse caso, seria voltar para o threshold e peak widget para eliminar essa interferência e ser mais sensível para reconhecer o final dessa linha de base. Mas pode atrapalhar para os demais picos. Então, uma outra opção é a integração manual. A integração manual aqui
vai permitir separar de fato os dois, mas nem toda empresa concorda, né, com a integração manual. Mas seria uma forma aí de ter os picos bem trabalhados e aplicar para todos, então não é manipulação. Vamos agora comparar com o Abstract, então entrando de novo aqui nas opções de processamento, a gente tem aqui o Abstract, o algoritmo não trabalha com a opção de threshold, de peak width em particular, mas a gente seleciona uma região inteira. E ele ajusta, então, o peak width e o threshold para o cromatograma como um todo. Aqui também a gente vai trabalhar com a rejeição diária, porque o peak width e o threshold ajustado ainda estão com um pico pequeno, né? Então, eu rejeitei essa área. Não vou mostrar a questão da calibração, que não é o ponto forte aqui. E salvei o método. O resultado é esse. Tem um pico agora mais estreito, mas nesse primeiro pico, aquela interferência do vale próximo ainda atrapalha. Olhando de longe parece muito bom, mas olhando de perto a gente percebe então uma integração que é bem mais estreita do que a anterior. E um vale base, né, naquele primeiro. Então eu abri aqui o processamento. Vou manter o peak width e o threshold que ele recomendou. E agora a gente vai procurar um evento para melhorar aquele defeitinho, né, do primeiro pico, que está considerando ali um degrauzinho por conta da interferência do vale. Aqui, só para mostrar, temos eventos diferentes do algoritmo tradicional. Então, aqui a gente tem a detecção de ombros, aqui a gente tem a porcentagem do lift-off e do touchdown, e temos também os eventos tradicionais, como o vale-to-vale. O vale-to-vale aqui não consegue melhorar a nossa situação, quer dizer, melhorou o primeiro ali, que não tem mais o degrauzinho, mas isso foi bom, né? Mas as integrações ainda estão curtas. Olhando de perto, a gente vê que pode parecer um pouco curto. Então, o que a gente pode mexer? Justamente na porcentagem do touchdown aí, o default é 0,5, colocamos 0,1 e pronto. Agora já temos uma integração que parece muito mais assertiva e considera somente o pico, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é um comparativo aí, né, e exemplos de integrações de eventos, e espero que tenha sido útil. Abraço!